para mais uma palestra do nosso ciclo Ciências 19 horas. Hoje eu estou aqui apresentando a palestra porque o idealizador, não é, desse programa, desse projeto, é o próprio professor Luiz Agostinho, e como hoje ele é o palestrante, eu pedi que, se ele me permitir, introduzi-lo. Então eu acho que essa palestra vai ser especial justamente por ser dada pelo idealizador desse ciclo de palestras. Bom, nós em particular estamos muito satisfeitos, felizes, porque a presença tem sido maciça. Hoje nós tínhamos até uma preocupação em virtude do tempo, não muito agradável, mas estamos surpresos e alegres, né, que vocês tenham vindo, e mais ainda, tá certo, porque é um tema realmente interessante, apesar de nós estarmos completando praticamente um século, não é, do início de toda essa aventura da descoberta humana que é o mundo quântico. Muitos mistérios, como esse próprio título aí coloca, ainda persistem. E eu acredito que com essa palestra do professor Agostinhos, que é um profundo conhecedor da teoria quântica, esses mistérios vão, né, se tornar algo não tão misterioso, mas perceptível, tá certo, a qualquer intuição humana. Então eu quero agradecer muito ao professor Luiz Agostinho e passar para ele a palavra, e muito obrigado mais uma vez pela presença. Tá. Obrigado. Dá para ouvir? Dá. Obrigado pelas palavras do diretor Faria. Eu gostaria de avisar que a próxima palestra, no mês que vem, não vai ser na terceira semana, vai ser na segunda. Vai ser dia 14 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, aqui. E vai ser proferida pelo professor Jorge Matzas, do Instituto de Física Teórica em São Paulo. E vai ser sobre cosmologia. A primeira palestra desse semestre foi cosmologia, né? A última vai ser também, mas uma outra abordagem. Tá certo? E daí no primeiro semestre do ano que vem a gente vai continuar a partir de março. Isso não vamos fazer o aviso das palestras. Bom, a palestra de hoje é sobre física quântica ou mecânica quântica, né? E ele é um tema relativamente difícil de tratar, apesar de despertar muito a imaginação das pessoas, né? É uma teoria que foi desenvolvida no primeiro quarto do século XX, 1900, 1925, 30, mais ou menos, e que surgiu na tentativa de se explicar os fenômenos atômicos. Ou seja, o átomo, basicamente o átomo em interação com a radiação, é que deu lugar ao surgimento da física quântica, como nós vamos ver hoje, né? A dificuldade do tema é que ele usa conceitos que não são muito familiares para o nosso dia a dia, né? Nós estamos acostumados a pensar em partículas, em ondas e coisas, e a mecânica quântica mistura essas duas coisas de uma maneira bastante peculiar, como nós vamos ver. Então são fenômenos assim que não tem, muitos fenômenos, aliás, não tem análogo no nosso cotidiano, apesar de o nosso cotidiano ser consequência desse comportamento quântico dos átomos, tá certo? E a formulação dela é altamente não intuitiva, mas bastante interessante. Agora, o interessante é que é uma das teorias que foi totalmente guiada pela experiência, ou seja, ninguém raramente conseguiu adivinhar alguma coisa em mecânica quântica. Sempre a experiência que botou o goela abaixo dos físicos como a coisa devia ser, né? Ao contrário da relatividade estrita e relatividade geral construída pelo Einstein, né? Que foi feita muito antes das experiências mostrarem que a teoria estava certa ou não. Então é uma teoria bastante testada, ou seja, o que eu vou dizer aqui é uma coisa bastante bem estabelecida do ponto de vista experimental. Ou seja, como ciência é uma coisa muito... E como o resumo do cartaz diz, né, todo o desenvolvimento tecnológico do século XX, ou quase todo ele, é consequência da física quântica. Então transistores, tudo que a gente vê em eletrônica, por exemplo, né, vem da aplicação da física quântica. Aliás, o Instituto de Física aqui é um dos melhores institutos nessa área de aplicação de
materiais e fenômenos quânticos em aplicações tecnológicas, né? O próprio Faria é um deles, certo? Então, tudo que você vê por aí de aplicações, esse laser aqui que eu estou usando, computador e tudo mais, é fruto do que nós vamos discutir aqui hoje, né? Bom, eu vou ser bastante honesto com vocês, então eu vou apresentar as coisas de um ponto, tentando mostrar experiências que foram feitas que revelaram esse comportamento quântico dos átomos, moléculas e da radiação, tá certo? Então eu vou dar resultados de experiências que foram feitas, né, e como surgiu essa ideia, essas leis e princípios da mecânica quântica. E depois eu dou a formulação, digamos assim, dessa teoria. Então eu gostaria que se vocês fizessem perguntas, mesmo durante a palestra, caso surja algum ponto que não fique claro. Tá certo? Muito bem. Bom, então nós vamos começar da física clássica, o nosso cotidiano. Tá certo? Então o que não é física quântica? Ou seja, é o que nós chamamos de física clássica. Ela tem basicamente três ramos. É a mecânica clássica, ou seja, a mecânica newtoniana, desenvolvida por Isaac Newton no século XVI, não só ele, mas muitos outros, mas ele foi quem deu a formulação final, e que descreve o movimento dos corpos macroscópicos do nosso dia a dia, como a bola de beisebol aqui, tá certo? Tem o eletromagnetismo, ou então a eletricidade e o magnetismo, tá certo? Que também foi desenvolvido no século XVIII, né? E que é responsável pelos fenômenos eletromagnéticos, ondas de rádio e tudo mais. E a termodinâmica, né, que foi responsável pela Revolução Industrial no século XIX. A Inglaterra é o país mais representativo dessa revolução. Então, ao final do século XIX, nós tínhamos esses três ramos da física, né? Bom, eu estou incluindo a ótica aqui dentro do eletromagnetismo, digamos assim. Então tem a ótica também. A ótica, o eletromagnetismo, a termodinâmica e mecânica clássica formavam a física, digamos assim, tá certo? O que se conhecia de física. E foi na virada do século que a coisa começou a mudar. Bom, então a mecânica clássica, mais especificamente, né, é a que descreve os corpos macroscópicos. Por exemplo, a bola de beisebol, né? Então você sabe que a bola descreve uma trajetória como qualquer outro corpo macroscópico. Tá certo? Então você é capaz de dizer, em cada instante de tempo, qual a posição e a velocidade da bola. Tá certo? Se você tiver uma câmera bastante rápida, você pode tirar fotos em intervalos bastante pequenos e dizer a posição e velocidade da bola em cada um desses instantes de tempo. Isso define a trajetória da bola. Então esse vai ser um dos primeiros conceitos que vão cair por terra na física quântica, como nós vamos ver. O conceito de trajetória, ou seja, os corpos realmente não podem ou não descrever trajetórias, como nós vamos ver. Tá certo? Então isso que essa ideia que a gente tem que os corpos estão localizados num ponto do espaço com uma certa velocidade, em cada instante de tempo isso vai mudando, isso cai por terra na física quântica. Tá certo? Bom, e qual foi o estopim, ou seja, para isso, essa visão clássica da natureza cair por terra, né? Foi o átomo, basicamente foi o átomo. Tá certo? Tem vários fenômenos envolvendo os átomos, né, que derrubaram, mas basicamente é o átomo. Então ele foi digamos assim, um dos principais problemas por eletromagnetismo, mecânica newtoniana, tá certo? Explicarem como os átomos funcionavam. Bom, a ideia de átomo é antiga, os gregos já tinham esse conceito, aliás a palavra vem de lá, né? Mas a visão de que a matéria é feita de átomos com um núcleo carregado positivamente e elétrons carregados negativamente em volta, girando em volta, isso aí surgiu no início do século XX, tá certo? Mais especificamente ficou confirmado experimentalmente de que era assim em 1911, uma experiência do Rutherford na Inglaterra, né, onde foi confirmado que ele tinha um núcleo, tá certo? Carregado positivamente, quase toda a massa do átomo está nesse núcleo, e você tem elétrons virando em volta. Então, a ideia é explicar as propriedades químicas dos elementos, né,
com esse movimento dos elétrons em volta do núcleo. Certo? Bom, mas aí começam a surgir os problemas. Bom, primeiro, se a matéria é feita de átomos com elétrons virando em volta, então isso é muito parecido com o sistema planetário. Você tem o Sol e os planetas girando em volta. Tá certo? Agora, a matéria é feita de muitos átomos e juntinhos uns com os outros. Tá certo? Imagina você se você pega 10 sistemas solares, tá certo? O seu Sol com os planetas e trazem esses 10 sistemas solares juntos. Tá certo? O que vai acontecer? Vai começar a haver colisão entre os planetas, tá certo? Entre os sóis desses sistemas solares, e logo a coisa colapsa. Tá certo? Esses 10 sistemas solares colapsam, ou seja, ele não é estável. Tá certo? Então, dos grandes problemas do átomo é a estabilidade. E nós sabemos, por exemplo, se a sola do meu sapato é feita de átomos, e o chão também, então a sola está suportando o meu peso, e os átomos da sola do meu sapato estão sendo comprimidos uns com os outros, inclusive com os átomos do chão. E, no entanto, a coisa é estável, eles não colapsam, tá certo? Mesmo você pressionando um contra os outros. Então aquela visão dos elétrons girando em torno do núcleo, tá certo? É meio difícil. Como é que você explica essa estabilidade? Okay? Como é que o átomo é tão estável, com bolinhas girando em volta de outro, e a coisa não colapsar, mesmo quando você põe eles juntos, e a coisa mantém estável. Então esse é um problema. Um outro problema é um pouco mais técnico, né? Mas que preocupava talvez mais os físicos, que é o seguinte: se você tem uma carga, né, e você chacoalha ela, você cria radiação eletromagnética. Aliás, é assim que a antena do rádio funciona. A antena lá do rádio, ele pega um microfone, cria uma corrente no fio, tem um amplificador lá, joga na antena e chacoalha. A corrente nada mais é do que as cargas se movimentando, você chacoalhando a antena, e a antena gera uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética vem na antena do seu rádio, chacoalha os elétrons que estão na antena e cria uma corrente. Então, cargas se movimentando, aceleradas, né, criam a radiação eletromagnética. Então elas perdem energia. Certo? Então se o elétron gira em torno do núcleo, né, ele está no movimento acelerado, porque tem que ter uma força para fazer ele encurvar em torno do núcleo. Então esse movimento acelerado gera radiação, então o elétron perde energia por radiação e vai caindo e acaba caindo dentro do núcleo. Então mesmo que se você pegar o átomo, não uns juntos com os outros, mas sozinho, né, ele não seria estável também, devido a essa emissão de radiação. Né? Então esse é um dos problemas que a física clássica não conseguia explicar, a estabilidade dos átomos. Tanto o átomo sozinho, tá certo? Como o átomo agregado, nós chamamos hoje de matéria condensada. Tá certo? O outro problema é que nós sabemos que os átomos emitem luz. Por exemplo, essas luzes que estão aqui são de mercúrio. Tem átomos de um gás de mercúrio lá dentro, você passa uma corrente elétrica, né? Isso aí excita os elétrons, quando eles caem, eles emitem luz. Né? É mais ou menos o que está aqui. Você tem uma lâmpada, tá certo? Que passa, que dá uma descarga elétrica, tem um gás lá dentro, ela emite luz, você passa numa fenda, passa num prisma, né? Na experiência do Newton, e vocês talvez tenham visto isso no colégio, inclusive, e daí você decompõe a luz branca, ou a luz que é emitida de lá, nas cores dela. Agora, quando você faz isso com um dado átomo, você põe um gás de um dado átomo, por exemplo, lítio, bário, mercúrio, neônio lá, ele emite luz em certas frequências, com certas cores apenas, muito bem definidas. Então o prisma abre isso aqui nas cores, e se você olhar de cima lá, você vê isso aqui no caso do lítio. Você vê uma raia vermelha, uma um pouco verde. No caso do bário, né, você vê um pouco mais de raios, mas são bem definidas, com frequência bem definida, com cores bem definidas. Tá certo? Isso é uma coisa que não se conseguia explicar com a física clássica, porque se o elétron gira em volta do núcleo, né, qualquer órbita é permitida, tá certo? Ele pode ter qualquer distância do núcleo. E se imaginava que a frequência emitida
pelo elétron teria a ver com a frequência do movimento dele em torno do núcleo. E como qualquer órbita seria permitida, poderia ter qualquer frequência, então esperava-se que um átomo emitiria radiação de qualquer cor, tá certo? No entanto, não. Eles emitem cores muito bem definidas, né? Então esse é outro problema que não se conseguia explicar. Bom, existem outros fenômenos também que não eram explicados pela física clássica, não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Mas essas experiências levaram à formulação, né, chamada física quântica, que tem algumas propriedades que eu vou resumir aqui antes de chegar nas experiências propriamente ditas, tá certo? O primeiro é que os corpos com massas muito pequenas, como os átomos, têm um comportamento bastante estranho. Como nós vamos ver. Eles não podem ter posição e velocidade bem determinados, com a bola de beisebol lá, ou bola de futebol mesmo, coisa mais. As energias são quantizadas, ou seja, ela não pode ter qualquer energia, né? Nós vamos ver aqui que as energias só aparecem em certos valores, né? Além disso, os corpos com massa muito pequena, com a massa da ordem do átomo, né, eles comportam ao mesmo tempo como ondas e partículas, né? Pode ser ondas, pode ser partículas, mas você precisa dos dois conceitos para descrever isso daí. E outra é que eles podem atravessar regiões que classicamente são proibidas, ou seja, nós não conseguimos pular um muro de 5 metros, mas os átomos conseguem pular barreiras que seriam, guardando as proporções, né, teriam 5 metros de altura, tá certo? Nós vamos ver isso no final. Bom, então vamos lá. Para descrever as experiências, eu vou precisar de alguns conceitos bastante simples, que talvez vocês já tenham visto, né, mas que é importante a gente dar uma revisada. Primeiro é ondas, tá certo? Se você pega uma corda e oscila ela com uma frequência bem definida, bem compassado, tá certo? Você cria uma onda, né, que é uma deformação da corda, que tem um comprimento de onda, eu vou chamar de lambda, né, que é a distância entre os picos. Então aqui nós vamos usar isso aqui, o comprimento de onda de uma onda é a distância entre os picos consecutivos. E a frequência ni, né, é se você olha num dado ponto, essa onda se propaga. E quantos picos passam por unidade de tempo? Então, por exemplo, quantos picos passam por segundo? Então são 10 picos por segundo, a onda tem 10 Hz de frequência, certo? Então, a unidade mais comum de frequência é o Hz. Outra propriedade da onda é que você pode somar elas. Então, se alguém na outra ponta da corda aqui, ou na mesma ponta, começar a balançar a corda, né, ele produz uma outra onda, que vai se sobrepor à outra, a primeira onda. Então você tem uma soma de ondas. Então, por exemplo, se você tem essa onda se propagando e essa aqui, e os picos de uma coincidem com os picos da outra, então elas se somam e aumentam, dá uma onda maior, tá certo? É o que nós chamamos de uma interferência construtiva, tá certo? Uma onda se soma a outra, aumentando a amplitude. Agora, se os picos de uma coincidem com as depressões das outras, então elas se aniquilam, tá certo? E dá uma interferência que nós chamamos destrutiva. Vocês já devem ter visto isso em água, né? Se você põe, isso aqui é uma superfície da água, se você põe 2 objetos para baterem na água com a mesma frequência e em compasso, em fase, né, você gera ondas circulares, né? Agora, daí essas ondas vão começar a sobrepor umas às outras, tá certo? Mas se a frequência for a mesma e estiver em fase, você cria uma figura estacionária de interferência. Os claros são onde a onda é pequena e os claros onde a onda é alta. Então você tem a interferência construtiva e destrutiva, certo? Então esse conceito é importante para entender o que nós vamos ver agora com essas experiências que revelam o comportamento de átomos e moléculas. O conceito de interferência, certo? Que nada mais é do que a soma de ondas. E as ondas aqui são a deformação de um material, né?
Então vamos para a primeira experiência, tá certo? Essa daqui é uma experiência que a gente pode chamar clássica, né? O que nós temos aqui é uma metralhadora mesmo, que dá tiros e manda balas, numa parede que tem dois furos, o furo 1 e o furo 2, tá certo? Então as balas podem bater na parede e voltar, podem passar direto, ou podem ricochetear na borda da parede aqui, tá certo? Então, a experiência que vai ser feita é a seguinte: nós vamos colocar um detetor de balas aqui, uma canequinha, tá certo? E você conta quantas balas caem dentro da canequinha por minuto, por exemplo. Daí você muda a posição da canequinha e conta quantas balas caíram por minuto ali. E faz isso ao longo de toda essa barreira aqui. Então você vai ter o número de balas que caíram dentro da canequinha por minuto em cada ponto da parede. Tá certo? E a metralhadora fica tirando lá continuamente, sempre com o mesmo número de balas por minuto. Tá certo? E ela é uma metralhadora giratória, tá certo? Aquelas das guerras da Revolução Mexicana. É uma do mesmo tipo, tá certo? Ela tira para qualquer lado, né? Bom, então essa experiência vocês sabem o resultado, tá certo? A pergunta é: qual a probabilidade, né, da bala atingir um dado ponto da barreira, né? Então o que você faz? Você tapa um buraco, vamos supor que você tapa o buraco orifício 2. Se você fizer isso, você tapa aqui, as balas só podem passar por lá. Então o que vai acontecer? As balas vão se acumular no ponto que está na reta que liga esse furo aqui na parede e a metralhadora, tá certo? Vai acumular mais lá. Então aqui no pico dessa curva P1. Agora, as outras balas que vão para os outros pontos é aquelas que se ricocheteiam na borda. Então são em número menor. Então é de se esperar que conforme você sai desse ponto aqui, o número de balas vão caindo. Tá certo? Então se você não tiver essa canequinha lá, o que você vai ver são furos, tá certo? Na parede. E o número de furos é maior naquele ponto que está na reta que une a metralhadora e o furo. Tá certo? E cai depois no quadro. Agora, se você fecha um e abre o 2, vai acontecer uma coisa semelhante. Elas vão se alojar mais aqui nesse ponto que está na reta da metralhadora com o buraco 2. E você obtém, se você traçar o número de balas por minuto em função da posição na barreira, você obtém essa curva P2. Agora, se você abrir os dois buracos ao mesmo tempo, né, o que vai acontecer é a soma das duas coisas. Porque a bala passa no buraco 1, passa no buraco 2, tá certo? Então, se você deixar 10 minutos o buraco 1 aberto, depois 10 minutos o buraco 2, você obtém essas duas curvas. Agora, se você deixar 10 minutos os dois buracos abertos, você obtém a soma das duas curvas, que é essa aqui. Ok? Então isso, acho que todo mundo concorda que se essa experiência for feita, o resultado vai ser esse. Tá certo? Bom, vamos fazer a mesma coisa com água agora. Tá certo? Então o que você tem agora não é uma metralhadora, mas nós estamos vendo a superfície da água de cima, né? Então é um lago bem calmo, não tem nenhum barco passando por aqui, e você tem aqui uma fonte de onda. Uma fonte de onda nada mais é do que alguém batendo na superfície da água lá, com uma frequência fixa, tá certo? Bem compassada. Então vai gerando ondas circulares, tá certo? Agora você tem um dique aqui, com dois furos também, furo 1, furo 2, tá certo? Então acontece, quando como o tamanho do buraco é mais ou menos da ordem do comprimento de onda da onda na água, há o que se chama difração da onda. Então é como se o buraco fosse um emissor de onda também, ele começa a emitir ondas circulares. Tá certo? E o buraco 2 também. Ok? Então vamos fazer a mesma pergunta, só que em vez de contar agora o número de balas, alguém vai ficar aqui e medir a altura da onda que chega lá naquela barreira. Tá certo? Você sabe quando você solta uma bolinha, uma pedrinha na água, ela cria uma onda, essa onda vai se espalhando, e conforme ela vai se espalhando, a altura dela vai diminuindo, né? Porque o perímetro dessa onda aumenta, então a energia da onda é conservada, então ela vai se distribuindo num perímetro maior, e a altura dela vai diminuindo. Tá certo? Então, a intensidade da onda tem a ver com a distância do ponto da barreira à fonte. Tá certo? Bom, então é claro que se você fechar... Então a pergunta é, qual a intensidade das ondas, né, que chegam ao detetor? Então se você fechar o buraco 2, a mesma coisa que nós fizemos com as balas, né, você vai ver que
aquelas que estão na linha que une a fonte de ondas e o buraco vão percorrer uma distância menor, tá certo? Porque essa daqui, ela difrata, então ela vai percorrer uma distância maior até chegar lá. Então ela vai diminuir a intensidade dela, assim como essas aqui. Então se você tapa o buraco 2, é de se esperar que o pico de intensidade seja de novo na linha que une a fonte de ondas e o buraco. Tá certo? Então vai ter um pico mais ou menos aqui, muito parecido com o número de balas por minuto. Só que agora é a intensidade de onda. Ok? E conforme você se afasta daquele ponto, a intensidade cai. Se você fechar o buraco 1 e abrir o 2, uma coisa semelhante vai acontecer. Tá certo? Vai ter uma intensidade na linha que une a fonte ao buraco, tá certo? E cai com a distância. Né? Agora, se você abrir os dois buracos ao mesmo tempo, o que vai acontecer não é o que acontece com as balas. As intensidades não vão se somar como soma o número de balas por minuto. Tá certo? O que vai acontecer é que as ondas sofrem interferência. Elas se somam. E aí vai depender da fase que ela está. Então pode acontecer interferência construtiva e destrutiva dessas duas ondas. Então o que você vai ver é uma figura de interferência aqui. Certo? Que não é simplesmente a soma dessas duas curvas. Mas sim você tem que levar em conta a fase das ondas em cada ponto aqui. Então, por exemplo, a onda que veio daqui está chegando nesse ponto, você tem que calcular a distância do buraco 2 até lá e ver se ela chega em fase com aquela ou não. Se não chega em fase, ela destrói. Se chega em fase, elas se somam. Tá certo? Então, a questão do caminho que ela percorre tem um efeito sim de diminuir a distância, mas esse efeito de interferência é mais predominante. Então você tem uma figura de interferência. Aí depende, é claro, da distância entre os dois buracos, da velocidade das ondas, é um cálculo um pouco mais elaborado, mas é uma figura mais ou menos desse tipo. Tá certo? E vejam vocês que nesse caso aqui em particular, aonde você tinha o pico da onda quando o buraco 2 estava fechado, você acaba tendo um mínimo aqui. Ou seja, essa daqui está aniquilando a onda que está chegando lá. Uma interferência destrutiva. Tá certo? Mas de novo, apesar disso talvez não seja tão familiar para vocês, é uma coisa clássica, ou seja, a física clássica explica isso daqui. Tá certo? Você tem esse comportamento para ondas. Ok? Bom, agora nós vamos fazer, agora sim começa as surpresas, tá certo? Nós vamos fazer uma experiência muito parecida com elétrons, tá certo? Você pode pensar, bom, os elétrons são como balas, vão se comportar como balas, tá certo? Podem sim se comportar como balas, dependendo da dimensão dos buracos aqui. Bom, então aqui nós vamos ter uma metralhadora de elétrons agora, tá certo? Uma metralhadora de elétrons é o canhão da televisão, tá certo? O que a gente chama de tubo da televisão, tá certo? Uma coisa que aquece um filamento que emite elétrons, aí tem um campo elétrico que acelera esses elétrons, aí joga ele contra a tela. Então vamos jogar contra a barreira aqui, tá certo? Contra essa barreira que tem também dois furos, 1 e 2, tá certo? Bom, e nós vamos colocar aqui um detetor, tá certo? Que detecta os elétrons. Cada vez que um elétron bate lá no detetor, dá um bip, bip, tá certo? E você conta o número de bips por minuto, ok? E nós vamos medir o número de bips que vão ser ouvidos por unidade de tempo em função da posição do detetor aqui. Okay? Então a pergunta é, qual a probabilidade de você detectar o elétron num dado ponto da barreira aqui? Okay? Bom, então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tapo o buraco 2 e deixo o 1 aberto. Tá certo? Bom, então o que você vai observar é que, de novo, você vai obter um número maior de elétrons incidindo aqui nesse ponto da barreira, que é a reta que une o canhão de elétrons e o buraco 1. E você obtém uma curva parecida com a das balas, que é essa P1 aqui. Ou seja, os elétrons podem também se ricochetear no buraco, desviar a trajetória, e você tem essa figura aqui. E se você fechar o buraco 2... Quer dizer, fechar o buraco 1 e abrir o 2, você obtém uma curva semelhante também com um pico aqui nesse ponto que está na reta que une a metralhadora e o buraco 2. Ok? Bom, então até aí os elétrons estão se comportando como balas de metralhadora, como bolinhas que você está jogando contra uma parede com furos. Certo? Agora, se você abrir
os dois buracos ao mesmo tempo, o que acontece é a figura de interferência da água. Ou seja, o número de elétrons que chegam aqui não é a soma do número de elétrons que passavam pelo buraco 1 e passavam pelo buraco 2. Inclusive, aqui de novo nessa configuração, aqui onde está o pico, você tem um mínimo lá. Então quando você abre o buraco 2, o número de elétrons que chegam lá cai, ao invés de aumentar. Tá certo? E em alguns outros pontos, né, aqui por exemplo, chega a aumentar. Certo? Mas a figura que você obtém é uma figura de interferência, tipo interferência de ondas na água. Bom, essa experiência foi feita, tá certo? Na década de 20, tá certo? Em torno de 1927. E o que foi feito aqui não é uma parede assim como está aqui, mas é um cristal, onde a parede é substituída por um cristal, e em vez de dois buracos só, você tem um número muito grande de buracos, que é o vão entre os átomos. Então os elétrons passam entre os átomos, ou então não passam quando bate no átomo. Tá certo? Então a distância entre um átomo e outro é muito pequena, tá certo? É da ordem do tamanho do átomo. Então essa distância aqui tem que ser da ordem do tamanho de um átomo. Tá certo? Essa experiência realmente foi feita e se verificou essa interferência aqui entre os elétrons. Bom, mas se eles se interferem, você fala, bom, então ele deve se comportar como onda. Ok? Tá certo? E é mais ou menos o que a gente tinha antes, né? Aqui na onda é exatamente a mesma coisa. Quando abria um buraco tinha essa curva, abria o outro tinha essa e quando coisa. Então você pode dizer que o elétron pode se comportar como uma onda. Tá certo? Bom, mas você sabia que em muitas circunstâncias, em muitos casos, os elétrons se comportavam como partículas. Então tem mais coisa que você pode fazer para mostrar quão bizarro é o comportamento desse elétron. Por exemplo, se o elétron é uma bolinha, tá certo? É uma partícula, é uma bala, se comporta como uma bala, você imaginaria que ele teria que passar por um dos buracos. Tá certo? Tá certo? Só que nós não estamos vendo aonde que o elétron está passando. A gente simplesmente pega ele no detetor que dá um bip. Tá certo? É claro que quando o buraco 2 está fechado, tem que passar pelo 1. E quando o 1 está fechado, tem que passar pelo 2. Quando está aberto, ele passa por um pelo outro, mas você não sabe por onde passou. Então nós vamos pegar e tentar ver por onde o elétron passou. Então, um engraçadinho chega e acende uma luz aqui, atrás dos dois, desse anteparo, entre os dois buracos. Então, quando ele vê um clarão desse lado aqui, ele fala, o elétron passou pelo buraco 2. E quando ele vê um clarão do lado de lá, ele fala, bom, o elétron passou pelo buraco 1. Ok? Então, é a mesma experiência anterior, só que agora, ao invés de contar simplesmente o número de elétrons que cai no detetor aqui, o cara grita, passou pelo buraco 2. Chegou aqui e eu falo, então, eu tenho tantos elétrons sendo detectados naquela posição que passaram pelo buraco 2. Ok? E quando passa pelo buraco 1, tem um número de elétrons que passaram pelo buraco 1 e chegaram no detetor. Então a pergunta é essa. Né? O resultado é o seguinte, que os elétrons vistos passar pelo buraco 1, né, incidem mais nesse ponto aqui, que está na reta que une o buraco 1 e a metralhadora de elétrons. E daí decai. Tá certo? Então você, por exemplo, você está com os dois buracos abertos, mas você está vendo por onde o elétron passou. Tá certo? E os elétrons que foram vistos passar pelo buraco 2, tá certo? Eles dão essa curva aqui, ou seja, o pico está de novo na reta que une a metralhadora de elétrons e o buraco 2. Certo? Então, como era antes. Agora, claro, se você soma as duas coisas, quem passou pelo buraco 1 e quem passou pelo buraco 2, dá a soma das duas curvas, que é essa daqui, que é como é da metralhadora. Tá certo? Então, quando você vê por onde o elétron passou, a figura de interferência desaparece. Ok? Então, os elétrons deixam de se comportar como água, como ondas. Tá certo? Como ondas na água. E aparece na cor. Ok? Bom, tem várias outras coisas que você pode tentar fazer aqui. Né? Você pode, por exemplo, tirar a luz daqui e mandar um elétron de cada vez. Tá certo?
e você não olha por onde o elétron passou. E põe um detetor aqui. Aliás, 2 detetores. Né? Porque se ele comporta como onda, né, e faz aquela figura de interferência, você tem que imaginar que a onda se propaga, né? Então você pode detectar um pedaço da onda e outro pedaço da onda. Então você põe 2 detetores aqui na parede, tá certo? E pega um metralhador de elétrons que emite um elétron de cada vez, tá certo? Ou seja, uma carga do elétron que sai, uma corrente que é dada por um elétron de cada vez. E a experiência mostra que você nunca detecta, os 2 detetores nunca detectam elétrons ao mesmo tempo, tá certo? Ou um detetor pega o elétron, ou o outro pega, mas nunca os 2 ao mesmo tempo. Então não tem como você pegar meio elétron daqui e meio elétron lá. Ou você pega ele inteiro num ponto, ou não pega nada. Tá certo? Que é o contrário da onda. A onda você pega, mede a intensidade dela aqui, dela lá, mas é a mesma onda. Tá certo? Então, esse comportamento é bastante difícil de ser entendido do ponto de vista do nosso cotidiano, porque a gente está acostumado a pensar em ondas como deformação de um meio material, que tem certos comportamentos, que é uma coisa extensa, né? Ou partículas que estão localizadas num ponto. Né? E o elétron tem essas duas coisas. Ele está localizado num ponto, quando você detecta ele, você pega ele num ponto. Você nunca pega ele em mais de um ponto. Tá certo? Mas quando você não observa por qual buraco ele passou, há uma interferência entre esses elétrons. Okay? E mesmo quando você passa um elétron de cada vez, também você tem a figura de interferência quando os 2 buracos estão abertos. Então é como se o elétron interferisse com ele mesmo. Ok? Bom, foram feitas muitas outras experiências, né, para se limpar esse problema do coisa. E o que viu foi que o que você está observando não é que o aparato não é preciso e você não consegue, por exemplo, medir a trajetória do elétron. Porque essa tentativa de acender a luz aqui é você determinar a trajetória do elétron, tá certo? Você pode acender várias luzes por aqui e vai vendo por onde ele passou. E se você faz isso, você vê a trajetória do elétron, tá certo? Mas ele se comporta como uma partícula daí. Né? E se você não observa a trajetória dele, ele pode se comportar como onda. Né? Então você pode ver, bom, pode ser que eu não tenha um aparato suficientemente preciso para medir as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Sim. Ela altera o comportamento do elétron. Ela interfere. Interfere se você mede o buraco que ele passou. Se você mede por qual buraco ele passou, você desaparece a interferência. Tá certo? Ou seja, é uma coisa real. É o número de elétrons que chegam aqui num dado ponto. Ele altera. Se você deixa os 2 buracos abertos sem a luz apagada, você não viu por onde o elétron passou, é uma coisa. Se você acende a luz e vê por onde ele passou, o que chega lá é outro. Tá certo? Nós vamos explicar por que isso acontece, qual a interpretação disso. Bom, mas esse problema, então, de você não conseguir determinar a trajetória, ou então, que seria a posição e velocidade, ou então esse caráter ondulatório do elétron, foi formulado por Heisenberg, que é um físico alemão. Aliás, fez isso quando ele era muito jovem ainda, estava nos seus 20 e poucos anos. Né? Ele formulou como um princípio, ficou conhecido como um princípio de incerteza, né? Que esses aspectos, você não consegue determinar trajetórias, posição e velocidade e aspectos ondulatórios, tanto da matéria quanto da luz. Né? Isso aí vem da própria natureza da matéria e da luz, e não da falta de precisão da experiência, do aparelho que você está usando. Tá certo? Ele postulou isso como uma limitação da própria natureza da matéria e da luz, que ficou conhecido como o princípio de incerteza. Nós vamos ver mais aqui um pouquinho mais para frente a relação de certeza, que é uma coisa um pouco mais quantitativa. Tá certo? Então esses foram um dos primeiros princípios que guiaram a formulação da física quântica, chamado princípio de incerteza. Você não consegue determinar a trajetória do elétron, tá certo? Posição e velocidade com a precisão que você quer, e portanto também os aspectos ondulatórios dele. O outro princípio que foi formulado é o chamado princípio da complementariedade. Foi formulado por Niels Bohr, um físico dinamarquês, aliás foi um dos maiores
responsáveis pela formulação da mecânica quântica como a gente conhece hoje, ficou conhecida como a formulação da escola de Copenhague, que é onde ele trabalhava, tá certo? E ele disse que para você descrever a matéria e a luz, você precisa desse caráter ondulatório e corpuscular. Você precisa usar os dois para descrever o comportamento da matéria e da luz. E esses dois conceitos, onda e partículas, se complementam na descrição da matéria e da luz. Certo? Ou seja, é uma primeira aceitação de que o elétron nem é uma onda, nem é uma partícula. É as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí precisou ser colocado de uma maneira muito clara, porque na física esses dois conceitos eram separados. Tá certo? Matéria, onda e partículas. Ou seja, objetos pontuais localizados num ponto do espaço. Bom, então se o elétron são duas coisas, ondas e partícula, né, a física descreve as duas coisas com grandezas diferentes. Por exemplo, as partículas, você diz qual é a energia dela, né, e o que nós chamamos de momento, que é o produto da massa pela velocidade. O momento mede simplesmente a quantidade de movimento que um corpo tem. Por exemplo, uma bola de ping-pong a 100 km por hora não produz um estrago tão grande quando ele bate na parede quanto uma bola de boliche a 100 km por hora. Tá certo? A velocidade é a mesma, mas a massa é diferente. Então, uma bola de boliche a 100 km por hora tem muito mais quantidade de movimento que uma bola de ping-pong a 100 km por hora. Certo? Então, o produto da massa vezes a velocidade mede isso. E é claro que uma bola de ping-pong a 50 km por hora produz menos estrago do que uma bola de ping-pong também, mas a 100 km por hora. Tá certo? Então, é uma medida dessa quantidade de movimento da partícula. Tá certo? E a energia dela, ou seja, que nós chamamos de energia cinética. Bom, agora as ondas, né, nós caracterizamos ela por uma frequência e um comprimento de onda, como eu vi anteriormente, a distância entre os picos e quantos picos passam por unidade de tempo. Certo? Bom, foi um físico francês, Louis de Broglie, né, que juntou essas duas coisas numa relação matemática. É a única fórmula aqui da palestra, vocês não precisam se preocupar, que não tem mais fórmula mais complicada que essa. E ele juntou as duas coisas. Ele disse que o momento da partícula, ou seja, a quantidade de movimento da partícula, então, dado uma partícula, você associa a ela uma onda. Então, você tem um elétron, que você vê ele como uma partícula, mas ao mesmo tempo você associa a esse elétron uma onda. Agora, essa onda tem que ter um comprimento de onda e uma frequência. Então, o comprimento de onda lambda da onda associada ao elétron é determinado pelo momento dele. Então, quanto maior é o momento, maior é o comprimento de onda. Tá certo? E esse H aqui é uma constante, que é chamada constante de Planck, que foi introduzido por Planck, que é um físico alemão, em 1900, para explicar a radiação de corpo negro. Mas não vem ao caso. Isso aqui é uma constante. Tá certo? Que vai... quer dizer, ela é importante porque ela vai determinar o que é grande e o que é pequeno, como nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, o que acontece? Se você tem uma bola de ping-pong a 50 km por hora, ele tem um dado momento. Se ela vai a 100 km por hora, ela vai com o dobro do momento. Se o do momento é o dobro, o comprimento de onda é o dobro. Tá certo? Essa relação aqui está invertida. Está invertida, desculpa. Essa relação é H dividido por lambda. Tá certo? Aqui foi um erro aqui. Ela é inversamente proporcional. Então, se o momento é o dobro, o comprimento de onda é a metade. Tá certo? Desculpa, essa relação está invertida. E a energia, essa sim é proporcional à frequência. Aqui é inversamente proporcional. Então, se você tem uma partícula com uma dada energia e você dobra a energia da partícula, você dobra a frequência. Tá certo? E se dobra o momento, você diminui o comprimento de onda pela metade. Então, o efeito é o seguinte. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda diminui. E a frequência aumenta. Tá certo? Então, ondas curtas estão associadas com um momento grande e energia grande. E ondas longas estão associadas a energia pequena e momento pequeno. Sim. Energia cinética. Bom, aqui
Não vem ao caso, mas isso aqui é o produto da metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tá certo? Pra quem não sabe. Bom, então essas são as relações de de Broglie que relacionam o comprimento, as grandezas corpusculares e ondulatórios das partículas. Isso foi feito mais ou menos em 1924, 1925, tá certo? E foi um passo importante no desenvolvimento da física quântica. Bom, essas relações aqui permitem dizer agora o que é clássico e o que é quântico, tá certo? Porque aquela constante de Planck introduz um tamanho nas coisas. Por exemplo, vamos usar a relação do de Broglie e para uma bola de tênis, mais ou menos de 100 gramas, tá certo? Que está a 50 km por hora. Não é uma bola do Guga no saque, vai a 200 km por hora, tá certo? Só 50, tá certo? É um voleiozinho aí, tá certo? Com 100 gramas. Então, se você calcular a onda associada, porque apesar da bola não ser um elétron, ser uma coisa minúscula, né, um corpo macroscópico, a física quântica se aplica a ela também. Então, existe uma onda associada à bola de tênis, tá certo? Então, a onda associada a uma bola de tênis de 100 gramas, 50 km por hora, tem um comprimento de onda muito pequeno, que é 4,8, 10 a menos 34 metros, que é aproximadamente 10 a menos 24 anos, ou seja, isso aqui é 0,00240, daí vem o 4, 8 lá, tá certo? Pra você ter uma ideia, um angstrom é mais ou menos o tamanho de um átomo. Então, o comprimento de onda de uma bola de tênis a 50 km por hora é muito menor, mas muito menor que o tamanho de um átomo, tá certo? Isso explica por que a bola de tênis se comporta como pelas leis da física clássica. Por quê? Uma bola de tênis tem um tamanho de alguns centímetros. Então ela é muito maior que o comprimento de onda da onda associada a ela. Ok? Agora, para você ter os efeitos de interferência e difração, como na água, os lugares por onde a bola passa tem que ter uma dimensão mais ou menos do tamanho do comprimento de onda dela. Então, por exemplo, se eu jogo a bola através da porta, aquilo lá é uma fenda. Então você fala, bom, mas se ela tem uma onda associada a bola, essa onda vai difratar e sofrer interferência. Tá certo? Acontece que o tamanho da porta é quase 1 metro, tá certo? Que é muito maior que o comprimento de onda associado à bola. Então os efeitos ondulatórios desaparecem. Tá certo? Isso é uma coisa que você pode fazer. A experiência, você pega, por exemplo, aquelas ondas na água e deixa ela passar num dique que tem um buraco de 1 km. A onda passa. Ela não sofre aquela difração e o buraquinho passa a ser um emissor de ondas. Agora, se o buraco no dique for do tamanho do comprimento de onda, da onda na água, assim ela difrata e passa a formar aquela onda circular novamente. Ok? Então, por exemplo, se você tem 2 navios a 1 km de distância, você faz ondinha na água, a ondinha passa entre os buracos dos 2 navios sem sofrer nenhuma difração e nada. Ela passa direto. Porque a distância entre os 2 navios é muito maior que o comprimento de onda dela. Agora, se você já fecha esse buraco e deixa o buraco do tamanho do comprimento de onda, ela começa a formar ondas circulares a partir do buraco. Certo? Então, a bola de tênis não consegue passar em buracos da ordem do tamanho do comprimento de onda da onda associada a ela. Tá certo? Então, você não vê esses efeitos ondulatórios por causa do tamanho macroscópico dela, é muito maior que o comprimento de onda. Agora, já um elétron, com a mesma velocidade de 50 km por hora, tá certo? Tem um comprimento de onda que é 10 a 5, isso aqui é 100 mil angstroms. Ou seja, é 100 mil vezes maior que um átomo. E um elétron é muito menor que um átomo. Tá certo? Então o elétron consegue passar em buracos que são da ordem do comprimento de onda dele. Por isso você vê essas figuras de difração e interferência. Ok? Então isso divide o que é clássico e o que é quântico. Tudo está sob as leis da física quântica, nós vamos ver. Mas os efeitos quânticos não são importantes em objetos que têm massa muito grande. Porque a massa vai dar um comprimento de onda muito pequeno para a coisa. Isso tem a ver com o valor da constante de Planck. Tá certo? Aquele H lá que tem esse valor. Ou seja, a constante de Planck é muito pequena. Se ela fosse maior, objetos microscópicos começariam a ter quânticos. Né? Bom,
Então eu gostaria que isso ficasse clássico, porque, claro, porque alguns objetos são clássicos, como bola de tênis, e o elétron é quântico. É simplesmente a massa dele e o valor da constante de Planck, que é uma constante da natureza. Tá certo? É ela que é o divisor de águas. Bom, muito bem. Então você tem associado a qualquer objeto, inclusive o nosso corpo aqui, uma onda associada. Inclusive, dada a minha velocidade, eu determino o comprimento de onda dessa onda e a frequência dela. Tá certo? Bom, mas que onda é essa? Ela não é uma deformação do meio material. Tá certo? O Max Born, né, sugeriu que essa onda associada à partícula, né, fosse uma onda de probabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma onda associada ao elétron, tá certo? E esse elétron é um ente único, ele não está um pedacinho dele em cada onda. Mas a onda mede a probabilidade de eu encontrar o elétron em um dado ponto. Então, onde a onda é grande, a intensidade dela é grande, eu tenho uma probabilidade grande de encontrar o elétron ali, se eu fizer uma medida. Tá certo? E aonde a onda tem uma intensidade pequena, eu tenho uma probabilidade pequena de encontrar o elétron lá. Então, essa é o que nós chamamos da interpretação probabilística da física quântica, né? Que foi desenvolvida, foi primeiramente proposta por Max Born e foi incorporada à formulação da Escola de Copenhague. Né? Então, ela é uma onda que dá a probabilidade de eu encontrar o elétron naquele ponto. Tá certo? E essa onda, quando passa por buracos difrata, interfere e muda as probabilidades de eu encontrar o elétron num dado ponto, porque a onda muda a intensidade dela. Então, por exemplo, se eu apagar a luz aqui, sai todo mundo da sala e eu jogo um elétron aqui dentro, vai ter uma onda associada a esse elétron. Aonde a onda for grande, tá certo? Eu tenho uma probabilidade grande de achar o elétron. Onde ela for pequena, tem uma probabilidade pequena. Daí alguém aqui vem e acende a luz da sala, pumba, e eu vejo o elétron em algum ponto. Tá certo? Então, se eu fizer isso muitas vezes, tá certo? Com o mesmo elétron, com a mesma onda, eu vou encontrar um número de elétrons, tá certo? Grande onde a onda é grande e pequena onde a onda é pequena. Certo? Essa é a interpretação que foi dada a essa onda associada. E é claro que lá, voltando agora à figura de interferência lá do canhão de elétrons, é claro que onde a onda era grande, eu medi um número maior de elétrons. Tá certo? Exatamente, a probabilidade de encontrar o elétron ali é maior. Certo? Isso começa a explicar por que a intensidade, o número de elétrons medidos é maior num dado ponto e menor no outro. Tá? Vai com o tamanho da onda naquele ponto. Mas não expliquei ainda por que acendendo a luz aquilo acontece. Tá certo? Bom, essa interpretação probabilística não agradou o Einstein. Né? O Einstein foi um opositor a essas ideias de probabilidade, né? Na física, bastante grande. Costumava dizer que Deus não joga dados, tá certo? E, inclusive ele formulou, fez propostas de experiências, né, em 1935, para tentar derrubar essa interpretação probabilística do Niels Bohr da Escola de Copenhague, tá certo? Isso na época não podia ser feito, tá certo? A experiência foi feita, na verdade, na década de 70 só, né? Apesar de que havia já muitas indicações de que o Einstein estava errado e o Bohr certo, mas a experiência foi feita e realmente as ideias do Einstein para substituir, ou as teorias queriam substituir a formulação da física quântica, caíram por terra nessa experiência da década de 70. Foi realizado por Aspect, né, um físico francês, né, e precisou muita tecnologia para se fazer isso, com laser e tudo mais. Inclusive estão sendo repetidas experiências cada vez mais precisas e isso está confirmando. Ou seja, o Einstein contribuiu bastante para o desenvolvimento da mecânica quântica, ou da física quântica, tá certo? Inclusive no seu início muita gente passou a acreditar naquelas ideias graças ao Einstein, né? Mas ele divergia da formulação final da teoria. Mas ele ganhou o prêmio Nobel por causa da contribuição que ele deu à física quântica. Então ele é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da física quântica. Mas esse ponto ele discordava, tá certo? Bom,
algumas outras peculiaridades dessas ondas de probabilidade, tá certo? Bom, primeiro, você tem uma partícula e você associa uma onda a ela. Essa onda não tem o caráter da onda da água, que é uma deformação do meio material, tá certo? Ela é uma onda de probabilidade, tá certo? E outra coisa é que ela é indivisível. Você não pega meia onda ou um quarto da onda, como no caso da onda da água. Por exemplo, vamos supor que você tem um rio, né, que bifurca num certo ponto, e um ramo desse rio cai numa cachoeira e o outro continua. Então aqui em cima você produz uma onda no rio, vamos supor que seja um rio calminho, né, não tenha muita correnteza, você produz uma onda nesse rio, então essa onda vai se propagar, tá certo? Quando chega na bifurcação, um pedaço da onda vai num ramo e o outro vai na outra, tá certo? Bom, o ramo que cai na cachoeira, a onda cai lá e é destruída, desaparece lá embaixo. Agora a outra continua propagando, tá certo? A onda do elétron não. Se você destrói um pedaço dela, você destrói ela inteira. Tá certo? Destruir no sentido que eu vou falar agora, você interfere nela inteira. Então, por exemplo, o efeito da cachoeira num pedaço lá, tá certo? Afeta a onda no outro ramo. Porque ela tem uma identidade, está associada àquele elétron, e o elétron é uma partícula. Tá certo? Que não divide. Tá certo? E aí vem a questão do que nós chamamos de redução do pacote de ondas, que é o seguinte. Vamos apagar a luz daqui, esvaziar a sala e soltar um elétron aqui dentro da sala. Tá certo? Então ele tem lá o seu momento, a sua energia e tem uma onda associada a ele. Então onde a onda dele é grande, tem uma probabilidade grande de encontrar esse elétron. E aonde ela é pequena, tem uma probabilidade pequena de encontrar o elétron. Mas não sei onde o elétron está aqui na sala. Eu posso até conhecer, a física quântica permite conhecer a onda dele, tá certo? Mas da onda eu não sei aonde ele está. Tem probabilidades dele estar aqui e ali. E eu sei qual é essa probabilidade. Mas eu não sei onde ele está, tá certo? Então eu faço uma experiência, eu acendo a luz. A hora que eu acendo a luz eu vejo o elétron. A partir do momento que eu vi o elétron, por exemplo, lá no canto da sala, tá certo? A onda dele passa a ser toda localizada naquele ponto, porque agora a probabilidade dele estar ali é 1, tá certo? E é 0 no resto da sala. Então o efeito da medida, tá certo? De eu medir a posição do elétron, tá certo? Afeta a onda toda dele. Então a partir do momento que eu acendo a luz e a luz bate no elétron e eu vejo o elétron lá, tá certo? A onda associada a esse elétron se modifica e passa a ser totalmente localizada naquele ponto onde está o elétron. Então eu tenho a probabilidade 1 de achar o elétron lá e 0 no resto. Tá certo? Então se a gente volta lá na experiência do canhão de elétrons com os dois buraquinhos e a luz, o que acontece? A onda do elétron, o canhão de elétrons produz elétrons, portanto produz ondas de elétrons. Tá certo? Ondas associadas aos elétrons. E essas ondas se propagam. E onda passa pelos dois buracos, por exemplo. Tá certo? Ela pode passar. E daí se interfere. Então a probabilidade, e onda que eu quero dizer assim, a probabilidade de encontrar o elétron. Ela se propaga, né? Passa pelos dois buracos, interfere e o buraco altera, na verdade, a probabilidade de encontrar o elétron num dado ponto. Agora, se o engraçadinho lá acende a luz e vê por onde o elétron passou, aquela onda associada ao elétron se reduz e passa a ser totalmente localizada naquele ponto. E a partir dali ela se propaga de novo. Tá certo? Então é claro que ela começa a se propagar dali, você não tem mais a figura da interferência, porque aquele pedaço que teria passado, por exemplo, para o outro buraco, deixa de existir. Tá certo? E quando ele passa para o outro buraco, reduz a onda naquele ponto onde foi visto o elétron. E daí a onda se propaga dali em diante. Tá certo? Então é por isso que acender a luz, tá certo? Elimina a figura de interferência. Porque você viu por onde ele passou, você alterou a onda dele. Tá certo? E a onda passa a se propagar a partir daquele ponto localizado ali e se espalha a partir dali. Tá certo? Então você altera a onda do elétron e por isso você não vê mais aquela figura de interferência. Agora, se você deixa o elétron propagar até o detetor sem interferir com ele, tá certo? Então você não reduziu a onda dele num dado ponto, então aí sim há interferência. Daí quando você deteta o elétron,
a onda dele se reduz naquele ponto. Ela fica totalmente localizada ali e zero no resto. Tá certo? Mas aí você já detetou o elétron. Tá certo? Então é essa a redução do pacote de ondas, tá certo? Nós chamamos de redução do pacote de onda, que é o processo de medida. Ou seja, a partir do momento que você mede a posição do elétron, você altera o estado dele. Isso não tem análogo clássico, porque você consegue ver aonde está a bola de tênis, tá certo? E a mesma coisa não acontece. Por quê? Você tem uma onda associada à bola de tênis, tá certo? Só como nós vamos ver, ela tem um comprimento de onda muito pequeno, não sofre difração, interferência, como os outros. Mas o que acontece é que quando você manda uma luz para ver a bola, a massa da bola é muito grande comparada com o momento transferido pela luz, por exemplo. Então a luz interfere muito menos no movimento da bola do que ela interfere no movimento do elétron. Certo? Ela também reduz a onda associada à bola, mas ela fica localizada ali. Você fica vendo em cada instante aonde a bola está. Então você acompanha o movimento da bola e sabe a trajetória dela. Agora, se você apaga a luz, ela continua fazendo aquilo, porque não tem nenhum buraco que vai fazer ela sofrer difração, interferência e todos esses efeitos quânticos, digamos assim, que coisa pequena. Então se você joga uma bola aqui com a luz apagada, ela bate na parede lá no ponto que se a luz estivesse acesa. Tá certo? Porque o efeito da luz daí já não é tão importante no movimento da bola. Tá certo? A questão também é como é que essas ondas se propagam, tá certo? Isso aí foi formulado por Schrödinger, né, que é um físico, morreu já, é um físico austríaco, né, e ele descobriu as leis que governam a propagação dessas ondas, tá certo? Tudo que eu falei até agora era um aspecto só da relação entre momento e comprimento de onda e tudo mais, mas o como elas se propagam foi feito por Schrödinger. Ele fez a famosa equação de Schrödinger, né, que deu a formulação mais ou menos final da mecânica quântica, isso em 1926, mais ou menos, né? E ele explicou, daí, voltando então ao problema inicial dos átomos, né? Por que os átomos emitem luz com uma dada cor só, com algumas cores bem definidas e não qualquer cor, e por que eles são estáveis, tá certo? Que era essa explicação eu estou devendo para vocês ainda, tá certo? Bom, antes de explicar por que os átomos são estáveis e o sistema planetário não é tão estável quanto um átomo, né, a gente precisa ver uma coisa que é mais ou menos o que a gente estava vendo antes, ou seja, a soma de ondas, tá certo? Então vamos lá. De novo, se você tem ondas com comprimento de ondas bem definido, você pode somar eles. Esse aqui, por exemplo, tem um comprimento de onda um pouco menor que aquele. Se você soma essas duas ondas aqui, vamos supor, são ondas de uma corda, você tem uma onda desse tipo aqui. Então você vê que o efeito dessa soma, então há uma interferência, né, em alguns pontos destrutiva e outro construtiva, e onde há interferência construtiva, a onda aumenta, e aqui diminui. Então o efeito de somar ondas é localizar a onda em certos pontos, tá certo? E ela fica pequena em outros. E se você soma, então se você soma ondas de comprimento bem definido, você tem ondas de comprimento não tão bem definidos. Agora, se você soma várias ondas, por exemplo, você pode somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas aqui, tá certo? De comprimento de ondas diferentes e intensidades diferentes. Se você somar essas ondas aqui, você obtém essa, tá certo? A soma pura e simples dessas deformações da corda. Então aqui ela está mais localizada ainda, tá certo? E aqui ela já fica menor. Então o efeito de você somar ondas de comprimentos de ondas diferentes é localizar a onda, tá certo? E vocês se lembram que na relação do de Broglie, o comprimento de onda está associado com o momento. Então o comprimento de onda bem definido dá um momento bem definido, portanto uma velocidade bem definida, tá certo? Agora, se a partícula tem uma onda, que é isso aqui, que é a soma de todas essas, ela tem uma probabilidade de ter todos esses comprimentos de ondas, portanto, todos esses momentos. Então, se você fizer uma medida
da velocidade da partícula aqui, você pode encontrar uma dessas velocidades aqui, que estão associadas aos comprimentos de ondas. Certo? Então, se eu tiver um elétron com essa onda aqui, né, e fizer uma medida da velocidade, eu vou ter uma dessas velocidades que está associada a esses comprimentos de ondas, e não outros. E, é claro, a probabilidade de encontrar o elétron vai ser maior nessa posição aqui, okay? Que é a onda onde é maior. Então, veja bem, se você tenta localizar o elétron, portanto, aumentar a probabilidade de encontrar ele aqui, você diminui a informação sobre a velocidade. Isso é um efeito já conhecido em mecânica ondulatória, na física clássica, né? Então, você tem você tem que fazer um acordo aí. Se você quer uma velocidade bem definida para o elétron, você não vai ter muita informação sobre a posição dele. Porque a onda associada ao elétron vai ter um comprimento de onda bem definido. Então ela é estendida. Agora, se você quer localizar o elétron, você pede informação sobre a velocidade. Então tem um compromisso aqui. Frequência bem definida, a onda não é localizada. E frequência bem definida, comprimento de onda bem definido, portanto, velocidade bem definida. Né? Agora, se a velocidade está bem definida, então você não tem a posição bem determinada. Né? Então você tem essas duas coisas. Isso leva ao que se chama relação de incerteza, que é uma maneira quantitativa de expressar o princípio de incerteza do Heisenberg. Tá certo? Então, quando você, vamos supor que a incerteza na posição é ΔX, então, por exemplo, você tem uma incerteza de 1 centímetro na posição do elétron. A incerteza na velocidade, que está expressada aqui como momento, né, massa vezes velocidade, o produto dessas duas incertezas não pode ser menor que a constante de Planck. Isso tem a ver com isso que eu falei, do localizar a onda e perder informação sobre velocidade. Então você não pode ter informação com a precisão que você quer sobre a posição do elétron sem perder informação sobre a velocidade dele. Então existe essa restrição, que é a chamada relação de incerteza de Heisenberg, que vem simplesmente do fato de você associar uma onda ao elétron e relacionar a velocidade com o comprimento de onda. Tá certo? Simplesmente isso. Né? Bom, isso explica a estabilidade dos átomos. Por que o átomo é estável? Né? Um átomo, né, como eu disse, se os elétrons caem no núcleo, há um colapso, né, e o átomo não é estável. Na física quântica, os elétrons podem sim cair no núcleo. Tá certo? Eles podem passar por lá. Tá certo? E aqui vocês vão ver que o conceito de trajetória, como a gente imaginava, cai por terra. Né? Então, você pensa no átomo como um núcleo, tá certo? De uma carga positiva e os elétrons girando em volta. Tá certo? Só que vocês vão ver que esse negócio de girar em volta já não funciona muito bem. Tá certo? Bom, para dar uma ideia, o tamanho do núcleo, né, em relação ao tamanho do átomo, é mais ou menos 100 mil vezes menor que o átomo. Então, por exemplo, se você colocar uma bola de futebol no centro de São Carlos, né, esse é o núcleo. O átomo vai ser a cidade de São Carlos, mais ou menos isso. Certo? Então, o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo tem essa relação de 1 para 100 mil, mais ou menos. Ok? Então, se o núcleo for uma bola de futebol, o átomo é a cidade de São Carlos. Então, você vê que o átomo é bem vazio. Tá certo? Ele tem os elétrons lá e lá a massa, quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que é 100 mil vezes menor que o próprio átomo. Tá certo? Então, aqui vem. Se o elétron cai no núcleo, é que ele está dentro do núcleo. Então, a posição dele é conhecida com uma precisão do tamanho do núcleo. Tá certo? Então, a precisão na posição do elétron, ΔX, é pequena, ou seja, é da ordem do tamanho do núcleo, que é muito pequeno comparado com o átomo. Certo? Então, se o elétron colapsa e cai dentro do núcleo, eu sei a posição dele com a precisão da ordem do tamanho do núcleo, porque eu sei que ele está lá dentro. Tá certo? Bom, mas se esse ΔX é pequeno, o ΔP, que é o P é o produto da massa e velocidade, isso aqui tem que ser grande, porque o produto disso, por isso, tem que ser a constante de Planck. Então, se isso aqui é pequeno, isso aqui tem que aumentar
para não violar a relação de certeza que vem da própria física quântica. Então a incerteza na velocidade passa a ser grande. Então, o que isso quer dizer? Eu estou dizendo o seguinte, que o elétron está num estado em que a probabilidade dele estar dentro do núcleo é muito grande. Então eu sei a posição dele com a grande precisão. Isso quer dizer que a onda dele está bem localizada ali no núcleo. Então eu perco informação sobre a velocidade dele. Tá certo? Então ele tem probabilidade de ter velocidade grande, assim como velocidade pequena. Mas existe uma probabilidade não pequena dele ter velocidade grande. Então se ele tem essa probabilidade de ter velocidade grande, ele consegue escapar da atração do núcleo. Tá certo? Que o núcleo tem carga positiva, ele é negativo, então ela se atrai. Se ele tem uma velocidade grande o suficiente, uma probabilidade de ter velocidade grande o suficiente, ele escapa. Tá certo? E assim vai. Então o elétron fica caindo e saindo do núcleo. Ele cai no núcleo, cai sim. Tá certo? Quando eu piso aqui, tá certo? Eu posso sim fazer o elétron cair dentro do núcleo, mas ele não fica lá dentro. Por quê? Porque a partir do momento que eu localizo ele lá dentro, a incerteza na velocidade dele é muito grande. Então ele tem probabilidade de ter velocidade grande. E ele escapa de lá. Então outra maneira de dizer isso é o seguinte, que partículas pequenas odeiam lugares pequenos. Elas ficam nervosas. Tá certo? Porque energia, né? Ter velocidade grande é ter energia grande. Então isso é a vibração. Então se você pega um elétron e começa a comprimir ele dentro de uma caixinha cada vez menor, ele vai ficando nervoso. Ele vai ficando oscilando, ele fica oscilando, porque a incerteza na velocidade dele é grande. Então ele tem uma energia, a probabilidade de ter energia é muito grande, ele fica nervoso. E se ele tem a probabilidade de ter energia muito grande, ele tem a probabilidade de escapar do núcleo. Então ele escapa. Então ele fica fazendo isso. Tá certo? Então é como se a mecânica quântica, a física quântica, introduzisse uma repulsão entre o núcleo e o elétron. Tá certo? Ele passa lá pelo núcleo, sim, mas ele não fica muito tempo, porque a velocidade dele é grande e ele tem energia suficiente para escapar do núcleo. Tá certo? Então é difícil você manter o elétron dentro do núcleo. Por quê? Porque ele é pequeno. Então o átomo é o que é porque a massa do elétron é muito pequena. Se a massa do elétron fosse igual ao do próton, que é 2.000 vezes maior, ele já conseguiria ficar lá, porque o próton, por exemplo, fica lá dentro do núcleo calminho, ele não fica nervoso. Você precisa de espaços menores para deixar o próton nervoso. Tá certo? Porque a massa dele é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então o próton fica quietinho dentro do núcleo, porque ele é massivo, ele tem muita massa. Tá certo? Então o átomo não seria o que é se o elétron não tivesse essa massa pequena e o próton não tivesse essa massa grande. Tá certo? Então o que determina o tamanho do átomo é essa corrida louca do elétron. Que ele cai no núcleo, sim, cai como cairiam os planetas. Tá certo? Só que ele não consegue ficar lá dentro. Ele tem uma coisa, então ele escapa. Então ele fica fazendo isso. Então na média ele está na coisa. E se você fizer a média da distância dele ao núcleo, dá o tamanho do átomo. Na média ele está a 1 angstrom do núcleo, que é 100.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Tá certo? Então por isso que o átomo tem esse tamanho. Então o elétron realmente não descreve uma trajetória bonitinha como os planetas. Tá certo? Então, uma coisa. Agora, por que os planetas caem no Sol? Porque eles são massivos, eles conseguem ficar dentro do Sol. O Sol é muito grande ainda, hein? Então, ele tem muita massa. Então, se um planeta choca com outro, ele pode cair no Sol e lá ele fica. Porque ele está massivo o suficiente para estar muito bem acomodado num lugar pequeno. Tá certo? Então, partículas muito massivas não se incomodam de lugarzinhos apertados. Partículas pouco massivas, não. Por exemplo, o fóton não tem massa. Você não consegue parar o fóton em lugar nenhum. Ele está sempre agindo com a velocidade da luz. Tá certo? Quanto menor a massa da partícula, menos ele gosta de lugares pequenos. E é isso que dá estabilidade à matéria. Essa propriedade da física quântica que faz o átomo ser estável e o sistema planetário não. E qual é a diferença dos dois? Os dois obedecem à física quântica. Só que a massa dos planetas é muito grande. E eles conseguem viver em lugares pequenos. Tá certo? E os elétrons não. Então é questão de escala. Se o átomo fosse maior, talvez não fosse estável. Porque o elétron conseguiria ficar dentro do núcleo. Tá certo? Então essa é a explicação da estabilidade dos átomos. Tá certo? Agora, a explicação de por que ele emite algumas cores só. Bom, aí antes disso, né? Então aqui surge o que nós vemos no colegial, os orbitais, né? Que todo mundo odeia. Em química eles veem isso, orbital 1s, 2e e tudo mais, né? Os orbitais nada mais são do que um gráfico tridimensional da probabilidade de encontrar o elétron. Então, por exemplo, se o elétron está na orbital 2s, vocês vão ver lá no Instituto de Tabela Periódica, né?
Então ele é estericamente simétrico. Ele muda sim com o raio, mas num dado raio fixo ele tem uma probabilidade bem definida. Então o que acontece? Se um elétron no orbital 2s, ele tem uma probabilidade grande de estar no núcleo e ela cai assim, mas ela é estericamente simétrica. Então não depende do ângulo. Tá certo? Então o elétron fica ali. A probabilidade de achar o elétron é maior dentro do núcleo, menor fora, mas se você fizer a média da distância, você vai ver que a distância dá um ângulo. Tá certo? Então, esse é o orbital. Agora, quando ele tem o P, né? Daí já tem o que nós chamamos de momento angular, ele não é estericamente simétrico. Então, tem mais probabilidade de encontrar o elétron aqui, lá e pouco no núcleo. Tá certo? Então, já depende da forma do orbital, que é determinado pelo Schrödinger, pela equação de Schrödinger que eu falei ainda há pouco. Tá certo? Então, esses são os orbitais da química e da tabela periódica. Né? E por que ele emite algumas cores só e não outras? Aí tem a ver com a onda dele, porque se ele tem uma onda associada, ela tem um comprimento de onda, na órbita você tem que ter um número inteiro de comprimentos de ondas dentro dessa órbita. Tá certo? Então isso limita os comprimentos de onda que você pode ter, portanto limita as energias que ele pode ter. Tá certo? Então as órbitas acabam sendo quantizadas. Tá certo? E aqueles orbitais, na verdade, substituem o conceito de órbita. Né? Por isso que chama orbitais e não órbitas, porque não são órbitas realmente. O elétron não descreve uma órbita. Tá certo? Ele tem probabilidade de estar naqueles pontos lá. Tá certo? E daí o que acontece é que ele emite luz quando ele pula de uma órbita para outra. Tá certo? Então a diferença da energia dessas duas órbitas é emitida em radiação. E daí essa radiação é feita de fótons. E os fótons também satisfazem os princípios da física quântica. Eles são ondas e partículas. Então se você dá uma energia E para o fóton, ele tem uma frequência Ni. E essa frequência determina a cor. Então ele sai com uma dada cor bem definida. Tá certo? Que é o intervalo de energia entre essas ondas, essas órbitas quantizadas aqui. Então é por isso que os átomos emitem luz numa dada cor. Por exemplo, você vê a luz de sódio, por exemplo, na rua, que consome bem energia, ela é amarela. Né? Essa aqui já é mais branca porque tem esse pó aí na coisa que já dá uma coisa. Mas você tem cores bem definidas. Por exemplo, o rubídio é vermelho, essa luzinha aqui é vermelha, tá certo? Então você tem cores bem definidas. Como o último efeito que eu falei lá no início, né, que é que uma partícula pode pular um muro de 5 metros, também tem a ver com relação de incerteza. É isso aqui. Vamos supor que você está numa montanha russa, né, e você está parado aqui, né, e te dá um toquinho. Então você escorrega na montanha russa. Então quando você cai, você ganha velocidade, passa aqui com a velocidade grande e começa a subir. E quando você começa a subir, você vai perdendo velocidade até que você chega nesse ponto aqui, que é a mesma altura daquele. E ali você para. Né? Porque a energia potencial que você tem aqui transforma em cinética e volta a ser potencial, certo? Se você quiser. Mas o que acontece é isso, se não tem atrito, você alcança uma altura aqui que é a mesma daquela. E daí você volta e fica fazendo isso. E você não consegue pular aquela barreira. Agora, eu estou falando aqui da energia. Você tem uma energia, então você consegue ir até uma certa altura. Mas, na mecânica quântica, você nunca consegue medir a energia com a precisão que você quer e também medir o tempo que isso dura com a precisão que você quer. Isso é uma relação de certeza, que ΔE vezes ΔT tem que ser da ordem da constante de Planck H. Então o que acontece? Quando você diz que uma partícula tem uma energia, ela tem aquela energia mais ou menos uma incerteza ΔE. Agora, se você quer diminuir essa incerteza, você tem que fazer essa medida nesse estado. Esse estado tem que ter um tempo mais longo. Então você vai medir a tempo daquele estado que a partícula está com a precisão menor. Tá certo? Bom, então o que acontece? Se você solta agora essa partícula quântica com a massa pequena, né? Então ela sai daqui, mas sai com uma incerteza ΔE. Então pode acontecer de ela chegar aqui e ela ter uma incerteza que é igual à altura da barreira. Né? Então se você não medir o tempo com uma precisão muito grande, tá certo? Então, portanto com ΔE pequeno, então se você não medir
a energia quântica, pode acontecer dela passar do lado de lá. Por quê? Existe uma probabilidade de ela ter energia suficiente para passar do lado de lá. Ok? Agora, se você começar a medir a energia dela com a precisão maior, então a probabilidade de ela ter uma energia para passar para lá já passa a ser pequena. Então ela não passa. Mas para você fazer isso, você tem que fazer isso por um tempo grande. Você tem que fazer aquela medida num tempo grande. Tá certo? Então você pode impedir que ela passe fazendo a medida mais precisa da energia dela num tempo maior. Né? Agora, se você faz num tempo pequeno, então a incerteza na energia é grande e ela tem uma probabilidade de passar do lado de lá, que é chamado efeito túnel. Inclusive existem experiências onde você começa a medir a energia com precisão maior e você impede o tunelamento e quando não, ele acontece. Inclusive existe um chamado microscópio de tunelamento que é usado para ampliar imagens, é usado aqui inclusive, tá certo? Nesse instituto. Então esse é o chamado efeito túnel, é nada mais do que essa incerteza que você tem na energia. Então alguém que vai saltar, um salto em altura numa Olimpíada, né, a gente conhece a energia do atleta com uma precisão muito menor, tá certo? Do que a alturinha da barra lá. Tá certo? Então, se eu não tiver energia suficiente para passar pela barra, ele não passa, porque a gente mede, porque é macroscópico. A incerteza da energia é muito menor do que a própria energia do atleta. Tá certo? Então, não dá. Mas se você pegar um atleta com uma massa muito pequena, ele pode ter uma incerteza de energia que é da ordem da largura da barreira e ele passa. Tá certo? Ok? Bom, então deixa eu resumir esse conceito, depois se vocês quiserem, vocês façam algumas perguntas para elucidar alguns pontos que não têm ficado claro, que aliás eu acredito que muitos não têm ficado tão claro, porque envolve conceitos que realmente não são familiares do nosso cotidiano. Bom, resumindo então, tudo que existe, de acordo com a física quântica, né, tudo que existe no universo, ou seja, luz e matéria, tudo que existe, é constituído de entes, tá certo? Que não são nem partículas nem ondas, ele tem esse caráter dual, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Ele se comporta como ondas e partículas, ou seja, uma partícula com uma onda associada, uma onda com uma partícula associada a ela, tá certo? E essas relações de incerteza é o que impede de você ver as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Agora, esse comportamento dual de onda e partícula, ele só fica importante na escala atômica, ou seja, quando as massas são pequenas. E isso vem do valor da constante de Planck. É ela que determina o comprimento de onda de uma partícula com uma dada velocidade. Tá certo? Isso é a natureza que determinou assim. Ninguém sabe por que a constante de Planck tem o valor que tem. Tá certo? Inclusive isso não é sabido. Isso é medido experimentalmente, você sabe qual é o valor, mas não sabe por que tem esse valor. Se fosse muito maior, as coisas seriam muito diferentes. Tá certo? E a grande diferença da física clássica é que a física quântica ela não pode determinar completamente o resultado de uma experiência. Por exemplo, se eu pegar o Guga com a raquete de tênis dele, com a bola na dada posição, e dar a batida na bola com a raquete a uma dada velocidade, eu sei a trajetória que a bola vai fazer. Tá certo? Se eu medir isso com uma boa precisão. Então eu consigo determinar a trajetória onde a bola vai cair. Certo? Na física clássica eu não consigo mais fazer isso, eu consigo falar de probabilidade da bola cair lá, cair aqui e assim por diante, tá certo? Mas não de realmente determinar tudo o que vai acontecer. Isso é o que o Einstein não gostava, que a física deixou de ser determinística, ou seja, ela não determina exatamente o resultado de uma experiência. Ela diz qual a probabilidade disso aconteceu, aquilo ou isso, mas não qual o resultado mesmo que você vai encontrar fazendo a experiência. Mas não como o elétron aqui dentro da sala, se acende a luz, existe a probabilidade de pegar ele aqui ou lá, mas você não sabe exatamente aonde. E o mais importante, eu acho, que vocês devem levar hoje, é que tudo que eu falei aqui, por mais, talvez, não claro que tenha sido, eles foram verificados experimentalmente. Tá certo? E ao longo de um século, ou seja, do início do século XX até agora, tá certo? Nenhuma experiência conhecida viola o que se sabe sobre os princípios da física clássica, quântica, aliás. Então, elas são verificadas experimentalmente, a gente sabe, por experiência no laboratório, que isso funciona. E, aliás, a maior prova
de que ela funciona é as aplicações tecnológicas que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Computadores e tudo mais. É resultado das leis da física quântica. Então, é uma teoria muito bem estabelecida, tá certo? Bom, é claro que numa palestra assim de uma hora e pouco, é difícil vocês absorverem todos os conceitos. Então, aqueles que tiverem interesse e quiser aprender um pouco mais, existe bastante literatura sobre esse assunto. Inclusive traduzido para o português, ou mesmo escrito em português. Existe esse livro do Feynman, ele é um prêmio Nobel, físico americano, morreu há uns anos atrás. Ele tem um livrinho que chama Física em 6 lições. São 6 lições mesmo. A última dela, a sexta, é sobre a física quântica. Aliás, inclusive aquelas figuras que eu mostrei lá para vocês foram tiradas desse livro. Aquela da metralhadora, da onda e tudo mais. Tá certo? Essa é uma referência bastante boa. Tem essa aqui, que não é tão técnica quanto... Essa aqui não é técnica, mas tem algumas fórmulas, tá certo? Agora tem essa daqui do Gamov. George Gamov é um físico russo, tá certo? E ele escreve as coisas como se fosse uma história, ao contrário do que o Feynman faz. O Feynman tenta explicar da maneira que eu fiz hoje aqui. Ele conta uma história. Então tem um personagem, que é o Sr. Tompkins, né, que é um bancário, né, e existe uma região, uma selva lá, em que a constante de Planck é muito grande. Então, objetos macroscópicos se comportam como os elétrons, como o elefante e tudo mais. Então, ele cria situações inusitadas, né, onde ele acaba explicando como é que funciona a física quântica com objetos macroscópicos, tá certo? Simplesmente fazendo a constante de Planck ser bastante grande, tá certo? Tem esse outro aqui, é um livro mais recente, mas também já traduzido. Esse aqui é um livro antigo, essa edição aqui é de 97. Alice no País do Quanta, do Gilmore, né? Bom, e tem o melhor deles, que é esse aqui, né? Que nós escrevemos. Que também são 8 palestras, né? A penúltima delas é essa aqui, sobre física quântica, né? E saiu ano passado, né? Os editores, o Adriano Natali, lá de São Paulo, e o Cássio Vieira. Ele é um físico que virou jornalista, né? E ele é especialista em divulgação científica. E está publicado pela Vieira e Lente, que é uma editora do Rio de Janeiro. Okay. Bom, então é isso. Alguém tiver alguma pergunta? Alguma coisa? Sim. Tem. O que eles chamam de wormholes, que é o buraco de minhoca, né? Ele envolve uma outra coisa que é a relatividade geral do Einstein, que é uma teoria de gravitação, né, do Einstein. Bom, existem possibilidades nessa teoria de se ter esses buracos que são buracos no tempo, na verdade, tá certo? Em que você pode passar de tempos diferentes, inclusive com velocidade muito grande. Mas não existe nenhuma evidência experimental para isso ainda. Tá certo? Existem sim evidências muito boas para buraco negro, mas não para wormholes. Isso não. Mas é uma possibilidade, digamos assim, na teoria. Sim. A física quântica ela implica que o universo ele é intrinsecamente aleatório ou apenas que é impossível para a gente ter um conhecimento tão fino dele? Assim? Não, veja bem, as leis da física quântica são muito bem claras, ou seja, são bem determinadas, digamos assim, né? Agora, quando você faz uma medida, por exemplo, da posição e da velocidade de uma partícula, ela não permite que você determine posição e velocidade com a precisão que você queira. Isso por causa de você ter uma onda associada à partícula e você disse que o comprimento de onda determina a velocidade. E vem da mecânica ondulatória que você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Então, nesse aspecto, não. Você não consegue determinar tudo o que você quer. Ou seja, você não consegue dizer a priori, antes da medida, qual o resultado que você vai obter. Você consegue só dizer a probabilidade disso ou daquilo acontecer. Tá certo? E isso é intrínseco da natureza. Isso está verificado experimentalmente. A natureza é assim. Nós somos assim. Tá certo? Nós temos ondas associadas ao nosso corpo. Tá certo?
Só que devido à massa do nosso corpo ser muito grande, esses efeitos se tornam irrelevantes. Tá certo? Mas nós obedecemos às leis da física quântica. E isso é intrínseco à natureza da matéria e da luz. Sim. Você falou que a onda associada à matéria é invisível. Sim. Então, mas naquela experiência que você propôs, se você jogar um elétron aqui, você tem uma sala, apaga a luz. Se você realizar aquela experiência que você propôs, você joga um elétron, todo mundo sai da sala, apaga-se a luz, você joga um elétron e ele tem uma probabilidade de estar em um lugar no fundo da sala. Se você iluminar somente metade da sala e ele não estiver lá, aí a probabilidade daquela onde que ele está lá, aí mais daí você zera a função de onda dele na metade da sala e ela passa a ser localizada na outra metade. E o que determina isso, né, são as leis quantitativas mesmo da mecânica quântica, que é o processo de medida da equação de Schrödinger, né, que faz isso. Então, por exemplo, se você divide aí, de uma certa maneira você consegue iluminar só essa metade da sala e o elétron não estava lá, então ele está lá. Então, a probabilidade passa a ser zero de que ele esteja nessa metade e agora a onda se localiza só na outra metade. Eu encurto a onda, ela é distribuída de novo, como se eu tivesse jogado É o que se chama a redução do pacote de onda. Esse processo da redução da onda, né, não é determinado pela equação de Schrödinger. Então, a outra coisa da mecânica, da física quântica é isso. Você tem uma equação que determina como a onda se propaga, né? Mas o processo de medida não obedece à equação. Certo? Você elimina. Mas se você, por exemplo, de uma certa maneira, você não descobre ele num dado ponto, mas sim que está nessa metade da sala, por exemplo. Então, daí a onda está aqui. Mas você não sabe aonde ele está. Não sei se ficou claro. Sim. Só por curiosidade, o que Einstein propôs para substituir essa ideia de probabilidade? Não, a ideia do Einstein era que a gente não tinha descoberto ainda as grandezas corretas para descrever a natureza. Então talvez existissem outras coisas que não velocidade, massa, momento, existiam outras coisas além disso que seriam necessárias para dar uma descrição completa das partículas. Então a ideia ia por aí, talvez existam coisas que nós não conhecemos, tá certo? Que tem que ser usadas para descrever completamente o estado da partícula. Só dar o comprimento de onda aí não é suficiente para determinar o estado. Talvez tenha mais coisas, que é as chamadas variáveis ocultas, tá certo? Então daí foram formuladas, o próprio Einstein mesmo, talvez não tenha feito, mas outras pessoas formularam teorias com variáveis ocultas, tá certo? E você monta uma teoria e tem a coisa, você pode fazer ela reproduzir algumas experiências, mas tem certas consequências, tá certo? E era difícil fazer experiências que verificavam essas consequências que a física quântica não tinha, né? Isso foi feito na década de 70. Bom, é que daí é teoria de probabilidade, que leva ao que é chamado desigualdades de Bell. Você tem a soma de duas probabilidades tem que ser maior que uma dada outra probabilidade. Então você tem que medir essas três e ver se satisfaz essa desigualdade que vem da teoria. E o que viram que não tem que satisfazer aquelas desigualdades. Tá certo? A viola a desigualdade, na verdade. Então essas teorias com variáveis ocultas levavam a certas desigualdades entre as probabilidades. Por exemplo, tá vendo? A probabilidade de encontrar o elétron aqui com velocidade tal e ali com velocidade tal tem que ser maior que a probabilidade de vir com. Fizeram experiências e viram que não era assim. Então foi totalmente eliminado a possibilidade de existir essas outras teorias. Você está interferindo no elétron ou você está eliminando todas as outras possibilidades? A partir do momento que você acende a luz e descobre onde o elétron está, né, então você sabe que ele está ali. Então a probabilidade de estar aqui é 1 e 0 no resto. Mas não que você esteja interferindo nele, você só eliminou Não, o processo de medida probabilidades. interfere na onda que a gente usava para descrever o estado dele. Então, por exemplo,
Eu posso preparar um elétron, por exemplo, para ter uma dada onda, tá certo? Por exemplo, com velocidade bem definida. Então daí eu não consigo ter informação sobre a posição dele. Ou então eu preparo o elétron numa coisa em que ele está bem localizado, mas daí eu não tenho muita informação sobre a velocidade. E é isso que eu consigo fazer. Eu consigo sim botar um elétron aqui dentro dessa sala, em que a probabilidade de estar nesse ponto aqui é muito grande. Então, se eu acender a luz, vai ser difícil achar ele nos outros pontos. Ele vai estar aqui. Eu consigo preparar o estado do elétron desse jeito. Tá certo? Mas daí, se eu quero medir a velocidade, eu não tenho muita informação sobre qual é a velocidade dele. Então, ao invés de eu medir a posição do elétron, medir a velocidade dele, eu vou ter uma probabilidade. Daí, a probabilidade da velocidade CV ou outro é muito grande para valores bastante diferentes. E se eu coloco ele aqui dentro dessa sala com uma velocidade bem definida, daí a probabilidade de eu encontrar ele em todos os pontos é bastante grande. É isso, eu jogo o elétron aqui com um dado estado. Então a física quântica me permite preparar o estado do elétron do jeito que eu quero, dentro de certas restrições. Eu posso localizar muito bem ele, soltar ele aqui, então eu sei que ele está ali. A hora que eu acender a luz, a chance de ele estar aqui vai ser grande, ele vai muito pequena. Não é? Ou então eu preparo ele de um jeito que a velocidade dele é bem definida e daí a posição dele não é. Então se eu acender a luz, daí é coisa. Mas se eu medir a velocidade, eu encontro aquele valor. Mas não que o fato de você acender a luz interfere. Então ele interfere, a medida na partícula. Você elimina o resto. Elimina o resto. Por exemplo, eu posso fazer perguntas para o elétron. À medida que eu pergunto para ele qual a sua velocidade. Então ele é 10 km por hora. Então a probabilidade de ele ter 20 já é zero, porque eu medi, ele está com 10, tá certo? Agora, eu posso preparar ele de um jeito de ele ter 90% de chance de estar dentro desse quadrado aqui, por exemplo, e 10% no resto. Né? Então a hora que eu pergunto, pode acontecer, ele está fora. Né? A chance é pequena, mas existe. Mas a partir do momento que eu baixei ele em dado ponto, a probabilidade passa a ser zero no resto, porque ele já está, eu vi ele lá. Né? Agora, uma vez feito isso, eu solto ele, né, e deixo ele evoluir segundo as leis da física quântica, daí ele começa a ter uma outra onda, né, um outro estado. E daí se eu faço outra medida, eu posso achar ele em outro lugar, com a outra probabilidade, com outra coisa. Então, eu interfiro sim com o elétron, porque eu determino uma grandeza que influi as outras. Né? Ou seja, a determinação da velocidade implica na determinação da posição e vice-versa. É isso que leva a essa interferência com o estado dele. Acontece também com a bola de tênis, só que o efeito é invisível, você não consegue... Porque a incerteza na posição da bola de tênis é muito menor que um átomo, e ela tem bilhões de átomos, né? Então o fenômeno é irrelevante. Por causa do valor da constante de Planck. O processo dessa medição de posição e velocidade, por exemplo. Você emite um fóton, o elétron absorve, ele já emite um outro. Bom, aí você tem as maneiras de se medir, né? Você pode ter detetor, por exemplo, que a canequinha lá, por exemplo, você põe por exemplo, é um fiozinho que o elétron bateu ali, ele produz uma corrente naquele fiozinho. Então eu sei qual fiozinho que foi, por exemplo. Pode fazer, tem detetores assim que são wire chamber, né? Que são fiozinhos que pegam o elétron. Ou então tem a câmara de bolhas, por exemplo, né? Que você põe, ele passa dentro de uma câmara, né? Que tem um certo gás que produz bolhas nesse gás, você tira uma foto das bolhas. Então você sabe por onde ele passou. Tem maneiras de medir isso. Cada experiência tem a sua maneira de medir a posição, mas é uma maneira usual mesmo de medir coisa. A dificuldade é que, como é uma coisinha microscópica, né, tamanho do átomo, então você tem que usar aparelhos adequados para isso. Mas é luz, basicamente é luz. Você tira uma foto dele. Alguma outra pergunta? Sim? Em relação aos fótons, a gente sabe que o fóton tem a velocidade da luz, né, que é constante, depende do meio, certo? Essa velocidade, ela é em função da massa, ou seja, da ausência da massa. Tá. É uma velocidade de limite essa.
Não, o fóton, ele sempre tem a velocidade da luz. Então daí aquela relação do de Broglie não se aplica ao fóton, apesar de ter uma equivalente. Por exemplo, a energia do fóton ainda é a constante de Planck vezes a frequência, como está lá. Agora o momento dele, né, ele tem um momento, uma quantidade de movimento. Só que classicamente não se fala da massa vezes a velocidade, né? Daí você associa um momento que é a constante de Planck dividida pelo comprimento de onda, tá certo? Mas esse momento agora não tem interpretação de massa vezes velocidade, tá certo? Porque ele viaja com a velocidade da luz e ele não tem massa, tá certo? É errado eu pensar que a velocidade da luz se dá quando a massa tende a zero. Se uma partícula tem massa zero, ela viaja com a velocidade da luz. Isso vem da relatividade do Einstein. Isso não é física quântica, isso já vem da relatividade do Einstein. Que se você for diminuir a massa, né, qualquer energia que você dá, já vai ter uma velocidade muito grande. E quando é zero, a velocidade é da luz. E não existe uma velocidade maior que essa. Mas isso é da relatividade restrita do Einstein, né, que eu não discuti hoje, mas vem de lá. Então daí você tem que juntar as duas coisas, né, e modificar aquelas relações de Broglie por caso de partículas sem massa. Mas a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Sim. Existe uma forma de onda associada aos núcleos de um átomo. E essa forma de onda se relaciona com a forma de onda da eletrosfera? Não, a da eletrosfera é dos elétrons, né, que são os orbitais. Existe uma forma de onda que se associa ao núcleo de um átomo. Assim, ao núcleo você associa uma onda. E ela se relaciona com a... Tem a mesma natureza que a onda da eletrosfera, sim. Existe relação entre elas? Bom, elas interagem, né? Porque como o núcleo faz força no elétron, o elétron faz força, um interfere na onda do outro. Inclusive, aquele orbital lá, o tamanho do orbital, está relacionado à carga do núcleo, né? Quanto maior a carga do núcleo, mais ele atrai o elétron e mais ele diminui o tamanho da órbita. A forma de onda do núcleo está associada à massa, associada ao estado dele. Então tem a relação com a massa, com a velocidade, né, posição. Então quando um átomo se move, você pode falar inclusive da onda do átomo todo, conjunta do elétron mais o núcleo. Você pode falar numa onda para o átomo. Se você não está interessado em descrever a estrutura interna do átomo, mas só o átomo, né, você pode falar da onda do átomo. Ou então você fala da onda do elétron e da onda do núcleo juntos, né? E olha para o movimento dela separada. Quando você olha para o átomo como sendo uma partícula formada de núcleo e elétron, olha para o movimento dela, ou então você olha para o movimento de cada um separado. Mesma coisa, você olha para as ondas separadamente. A onda associada ao núcleo e a onda associada ao elétron. E você tem como determinar o movimento delas. E uma influencia a outra, né? Porque o núcleo é o que segura o elétron em volta. Então, ele confina a onda do elétron em volta dele, né? Se você desliga o núcleo, o elétron pode ir embora, né? Porque é a força de atração que segura ele ali em volta. Por que a propagação da física quântica começou de mais ou menos uns 20 anos para cá? E por que artistas, eles, vamos dizer, se relacionam com a mecânica quântica? Seria esse comportamento dual? Veja bem, existe uma influência da física quântica na filosofia, né? Então outras áreas, não só da ciência, mas da filosofia, acabaram incorporando os conceitos da física quântica nisso daí. Inclusive existem filósofos da ciência, né, que trabalham com isso. Agora, artistas, por exemplo, sim, eles usam, mas daí é mais inspiração, né? Os fenômenos da física quântica, né? Se você se imagina um elétron, como seria o seu universo, tá certo? Então o artista pode dar uma concepção a essa imaginação dele, né? Na forma de um quadro, na forma de uma música. Ele pode imaginar uma música um elétron gostaria de ouvir, dada as circunstâncias que ele vive, tá certo? Mas é simplesmente criação artística, né? Não tem a ver com a inspiração, digamos assim, do corpo. Mas nada além disso. Talvez complementando a questão dele aí, que ele está levantando,
tanto a arte moderna como a poesia abstrata, tudo surge tudo na mesma época que a mecânica quântica. Como se o pensamento humano, né, tivesse mostrando, trazendo uma forma, né, uma novidade de que nem tudo, tá certo, aquilo que você observa, você termina, né, como na poesia abstrata, como na arte moderna, que a coisa é terminada no pensamento, exatamente como a mecânica quântica. Então, o pensamento humano que revela na física se revela nas artes, se revela dessa nova estrutura aparecendo. É o homem amadurecendo o conhecimento para ter esse tipo de coisa que com certeza um século antes jamais teria, assim como não teria na poesia, não teria na arte em geral. Bom, e também nisso aí, veja bem, tudo isso aqui são, digamos assim, ideias e princípios que são verdades verificadas experimentalmente, mas tem consequências, e consequências sérias, né? E uma eu acho, das coisas é que, depois da física quântica e todo o desenvolvimento que teve, começou a se ver que nada é para sempre, tá certo? O Sol, por exemplo, tem uma vida finita, um dia ele acaba, o sistema solar também, o universo não existiu para sempre, nem vai existir para sempre. Então, isso, claro, influencia a maneira das pessoas encararem as coisas, né? Porque inclusive, a própria biologia sofreu uma revolução muito grande. Inclusive, um dos precursores disso foi o próprio Schrödinger, que já na década de 40, né, ele deu, digamos assim, os ingredientes básicos para o desenvolvimento da biologia molecular. O descobrimento do DNA, por exemplo, na década de 50 e pouco, foi, na verdade, já fruto daquilo. Bom, então Uma outra maneira de enxergar. Não, e a própria mutação na biologia é fruto disso, né? Porque são duas coisas. A física quântica explicou por que o código genético é tão robusto. Como é que você consegue pegar uma bactéria que existe por milhões de anos e a fórmula para criar essa bactéria e está aqui até hoje? Por exemplo, se você marca a receita de um bolo, daí você esquece o papel guardado em algum canto, ela some, depois de um mês, essa receita não existe mais. Agora, a receita de fazer uma bactéria existe por milhões de anos. E como é que você consegue guardar essa informação que não seja destruída? É a física quântica, a estabilidade das moléculas que levou a isso. Mas, ao mesmo tempo, a duplicação leva a mutações que também são fruto da mecânica quântica. Então, tudo isso, é claro, teve consequências muito grandes, né, da década de 40, 30 em diante, que revolucionou muitas outras áreas, não só da ciência, como da filosofia. Alguma outra pergunta? Ok, então a gente agradece.